Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui na última parte da história de Saul para contar sobre os últimos acontecimentos da vida dele. No episódio passado, eu falei sobre a guerra que Saul enfrentou contra os filisteus depois de terminar o primeiro ano de reinado dele e também sobre a guerra que ele fez contra Amaleque, como o Senhor ordenou a ele que ele destruísse os amalequitas, e ele desobedeceu a ordem de Deus. E a consequência disso que foi ele perder o Espírito Santo de dentro dele e passar a ser atormentado por um espírito perturbador. Hoje eu quero falar sobre alguns massacres que Saul cometeu, sobre a última guerra dele e a sua morte. Bom, tem uma história que a Bíblia não deixa claro sobre em qual período do reinado de Saul que ele cometeu esse pecado e essa matança. Porém, no livro de 2 Samuel vai dizer que Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá, ele ordenou que os seus soldados destruíssem os gibeonitas, que era um povo que eles eram cananeus, porém no tempo de Josué, quando o povo estava entrando na Terra Prometida, esses povos, os líderes dos gibeonitas, eles enganaram Josué e por causa disso, sem querer, Josué acabou fazendo uma aliança com os gibeonitas juntamente com os anciãos de Israel. E por causa disso, essa aliança foi uma aliança perpétua, ou seja, que não podia ser quebrada jamais. E por causa disso, os gibeonitas passaram a habitar com os israelitas. A cidade de Gibeão era uma cidade cananeia, mas que passou a pertencer a Israel. E os gibeonitas eram os habitantes daquela cidade. Bom, como eu já falei, a Bíblia diz que no seu zelo para com Israel e Judá, Saul ordenou a matança dos gibeonitas e destruiu a cidade deles. Ele expulsou os gibeonitas da cidade porque ele achou que eles poderiam ser uma ameaça e ele quis anular essa aliança que Josué fez. Porém, lá na frente, durante o reinado de Davi, Deus castigou o povo de Israel por causa do pecado de Saul, por causa deste pecado de Saul. Outro erro que Saul cometeu foi a matança que ele fez aos sacerdotes de Nob. Pois é, Saul se desviou bastante, ele se afastou bastante do Senhor. Teve um período em que, durante a perseguição dele a Davi, o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, ele consultou a Deus por Davi e Saul soube disso. Por causa disso, ele teve isso como uma traição e mandou que Doeg, que era um servo de Saul, matasse todos esses sacerdotes, 85 sacerdotes, e destruísse a cidade deles. Então Doeg, obedecendo a ordem de Saul, matou todos os sacerdotes, fora Abiatar, que Abiatar conseguiu fugir e foi atrás de Davi. Mas o resto morreram todos e a cidade deles foi destruída. Depois de um tempo, depois de muita perseguição a Davi, Davi foi habitar na Filístia durante pouco mais de um ano. E depois que Davi foi para a Filístia, Saul ele desistiu de perseguir Davi. E então os filisteus se juntaram para enfrentar Israel na guerra, e essa foi a última guerra que Saul enfrentou. Saul, vendo o exército filisteu, que era muito mais numeroso do que o exército israelita, ele ficou com medo e, falando com o comandante do seu exército, Abner, que era filho de Ner, tio de Saul,
Saul falou com Abner para chamar algum profeta, sacerdote que pudesse consultar a Deus por ele, para que ele soubesse o que iria acontecer com ele e com o povo de Israel nesta guerra. Porém, o profeta Samuel, que era o maior profeta da época, ele já havia morrido e, como eu já falei, Saul tinha matado todos os sacerdotes daquela época, o que fez com que não houvesse quem consultasse ao Senhor por Saul. Então Saul, se vendo sem saída, ele consultou uma pitonisa, ou uma feiticeira de uma cidade de Endor, e ele pediu para essa feiticeira consultar Samuel, o espírito de Samuel que já havia morrido. Tem muitas discussões entre muitos estudiosos que dizem sobre se esse espírito era realmente Samuel ou não. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas futuramente eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, para esclarecer se era realmente o espírito de Samuel ou não. Porém, voltando, Saul pediu para essa feiticeira consultar o espírito de Samuel, e supostamente essa feiticeira chamou o espírito de Samuel. E então o espírito de Samuel falou que, pela palavra do Senhor, que ele já tinha falado para Saul, o reino de Israel teria sido rasgado das mãos de Saul e sido entregue a outro, que era Davi. E naquele momento, naquela guerra, Saul e seus filhos iriam morrer, e no outro dia eles iriam se encontrar com Samuel. Saul acreditou nessa profecia, porque ele acreditava ser o profeta Samuel, e ele estava apavorado, desesperado, não sabia o que fazer. E então, depois de ouvir essas palavras, ele não teve forças, ele desmaiou, e a feiticeira preparou um pão, uma comida lá para ele. Porém, ele não quis comer, mas os seus servos insistiram e ele se alimentou. Então ele foi para a guerra, ele juntamente com seus soldados lutaram, porém a Bíblia diz que os filisteus apertaram, e os flecheiros filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e em um determinado período da guerra, os soldados, vários começaram a morrer, os filhos de Saul, inclusive Jonatas, que era temente a Deus, eles morreram, e Saul, se vendo cercado pelos flecheiros e soldados filisteus, ele falou com seu escudeiro, aquele que carregava as suas armas, para que ele matasse Saul, para que ele pegasse a sua espada e ferisse Saul de morte. Porém, o escudeiro, o pajem de armas de Saul, ele não quis, por medo. Então Saul, se vendo sem saída, porque ele não queria morrer pelas mãos dos incircuncisos filisteus, ele pegou a própria espada e se lançou sobre ela, ou seja, ele se matou. E o seu pajem de armas, o escudeiro de Saul, vendo que o rei estava morto, ele pegou a sua própria espada e, juntamente com o rei, ele também se matou. E esse foi o fim de Saul, o primeiro rei de Israel. Aquele que começou bem, podia ter tido um reinado poderoso, grandioso, acabou tirando a própria vida no campo de guerra. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos de Saul, e alguns ensinamentos práticos que nós podemos aprender com a vida dele. Alguns erros que nós não devemos cometer, como deixar que o orgulho tome conta do nosso coração, que esse foi um dos erros de Saul. Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar que eu escrevi um outro e-book. O primeiro é um estudo sobre a vida de Timóteo, porém é um resumo.
é um estudo rápido. E eu escrevi uma versão mais completa sobre o primeiro e-book. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Quem tiver interessado é só clicar no link e para saber mais sobre o e-book. Eu recomendo porque eu escrevi com muito carinho. Eu li e reli e está muito bom o estudo. E é isso. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Peço que continue me acompanhando, porque no próximo o próximo rei que eu vou falar é o filho de Saul, Isbosete, e logo depois de falar sobre a vida de Isbosete, como ele reinou, eu vou começar a contar a história de Davi, o maior rei de Israel. Peço que vocês se preparem e que continuem me acompanhando. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e comente aí abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Agradeço, fique com Deus.